Você sabe qual a importância do devocional? Olá, pessoal! Hoje eu quero falar algo que é muito importante na vida de um cristão, que é sobre o nosso devocional. E eu quero usar um versículo onde está escrito lá em Salmos 42:1, que Davi fala que assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E a gente pode ver nesse versículo que Davi, ele era um homem apaixonado por estar na presença de Deus. A gente lê em Salmos que Davi, ele era um homem que adorava a Deus. Ele tinha como prioridade tempo de devocional com Deus. E ali no tempo de devocional que ele tinha com Deus, ele foi preparado para ser rei, preparado para conquistar. Ele foi preparado para ser um conquistador. E eu quero também trazer para vocês uma passagem que diz lá em 1 Samuel 17, aonde conta a história de o gigante Golias e Davi. Durante 40 dias, o exército de Israel ficou diante de Golias. Imagina você ficar 40 dias diante de um inimigo, diante do teu inimigo, e escutando palavras de afronta, palavras de derrota. Golias afrontava o exército de Israel. E o exército começou a olhar a situação, a circunstância, olhar o tamanho do gigante, o que aconteceu? Se encheu de medo e retrocedeu. Ao contrário de Davi. Davi, ele estava em todo o tempo na presença de Deus, buscando ao Senhor. E quando ele chegou diante do gigante Golias, ele não teve medo. Ele não olhou, ele não escutou as afrontas do inimigo, mas sim ele olhou o que estava dentro do coração dele. No devocional que Davi tinha com Deus, Deus afirmava em seu coração a identidade dele. Qual era a identidade que Davi tinha? Deus afirmava em seu coração que ele era um vencedor, e ali ele não olhou para as afrontas, ele não escutou as afrontas, mas sim para o que estava no coração, e ele foi um vencedor. E muitas vezes nós queremos ser colocados em lugares altos, mas nós não queremos ser preparados, a gente não quer tirar tempo para nos preparar. E isso é muito importante. Eu quero trazer para ti o quanto que é importante, o quanto que a gente aprende com Davi, o nosso tempo de devocional, o quanto que é importante nós termos intimidade com o Pai. Porque é na nossa intimidade, é no nosso tempo de devocional que Deus mostra os sonhos e projetos que Ele tem para as nossas vidas de uma forma consistente, de uma forma clara. Nós aprendemos a escutar a voz de Deus e nós somos preparados para enfrentar no dia mau, enfrentar o gigante e ser um vencedor. Hoje nós estamos passando por um tempo muito difícil, tempo de pandemia, tempo onde a mídia traz um bombardeio para os nossos jovens, com tantas informações, tantos modismos que tiram o foco, de uma certa forma, tiram o foco dos jovens das coisas de Deus, das coisas grandiosas que Deus tem para os nossos jovens, para a vida de cada um de nós. Mas é um tempo de recomeço, é um tempo que nós estamos entrando para algo novo, para um tempo novo de Deus para a nossa vida. Mas para isso nós temos que estar alinhados com o Senhor. Para isso nós temos que ter um hábito de devocional diário com o Senhor, assim como Davi tinha. Davi, ele não foi preparado quando ele chegou diante de Golias para enfrentar o gigante. Não, ele foi preparado lá atrás, no tempo de devocional com Deus, no tempo que ele tinha intimidade com Deus. Ali então Davi foi preparado, e assim não é diferente conosco. Nós seremos preparados para sermos colocados em lugares altos, é na presença de Deus, é no tempo de qualidade com Deus, é no nosso devocional diário com Deus. Ali então nós seremos preparados para ser colocados em lugares muito altos. E eu creio que este tempo de pandemia, essa situação difícil que hoje nós estamos vivendo, Deus vai trazer restituição. Nós estamos entrando num tempo novo. Porque se isso tudo que aconteceu foi da vontade permissiva de Deus, é de Deus, é nele que nós temos que buscar a restituição, nos alinharmos e estarmos na presença dele. E eu quero dizer que Deus está levantando
nessa geração jovens para sentar à mesa com Ele. Mas não somente sentar à mesa com Ele, mas permanecer com Ele. Amém? Então, para que Deus possa colocar em lugares muito altos, nós temos que nos preparar. A gente até pode conquistar lugares altos, mas nós vamos permanecer lá. Vai depender muito do nosso comportamento. Como está sendo o nosso comportamento? Como está sendo a nossa vida com Deus? Davi é um exemplo para nós. Em todo tempo ele adorava, ele era um adorador. Em todo tempo ele buscava a presença de Deus, a face de Deus. E ele foi um grande rei, uma referência para nós na palavra de Deus. Quero deixar aqui então um incentivo para vocês para estar buscando ter hábito devocional. Deus abençoe a todos, um grande abraço e um beijo no seu coração.